Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Estudos para a Vida. O nosso tema de hoje é a mediunidade na época da pandemia. Justamente porque, nessa época em que nós temos vivido, com a instauração do coronavírus em nossas vidas, com a chegada desse vírus que tem modificado tão profundamente a nossa rotina, faz-se necessário pensar um pouco sobre essa faculdade humana. A pandemia mudou tanto a nossa rotina e mexeu tanto em diversos pontos da nossa existência, com a mediunidade não seria diferente. Nós precisamos ter uma atenção especial a essa faculdade e precisamos seguir no sentido de sua educação e do seu encaminhamento para o bem. Agora, como fazer isso para aqueles que já são médiums, para aqueles que estão sentindo falta das suas casas espíritas, de seus grupos mediúnicos, e principalmente para aqueles que estão convivendo agora com os primeiros sintomas da mediunidade? Qual é o caminho que nós podemos tomar, tendo em vista todo esse contexto que a pandemia nos apresenta? Eu acho que para a gente começar a pensar um pouquinho sobre tudo isso, é bom que nós tenhamos em mente o que é a mediunidade e que possamos, a partir dessa constatação, aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento, aprofundar um pouquinho mais a nossa reflexão e assim, então, tomarmos as boas resoluções que nos competem nesse momento da nossa existência, tanto individual quanto coletiva aqui no planeta Terra. Então, para isso, a gente recorre primeiramente a essa questão de número 26 do Livro dos Médiuns, no capítulo das manifestações visuais, na qual Kardec perguntou de que dependeria o homem a faculdade de ver espíritos, estando em estado de vigília, né, estando acordado. Como isso se torna possível? E aí, então, os espíritos que tanto contribuíram para a codificação dão a resposta que nós temos aqui na nossa tela, mas a primeira parte dessa resposta diz que, ou a primeira informação dessa resposta, nos aponta para algo que pode surpreender muita gente, pois essa faculdade mediúnica depende da organização física. Então, todos nós já nascemos com a predisposição física, corpórea, para sermos médiums ostensivos ou não. Esse termo médium ostensivo se refere àquela pessoa que tem uma grande facilidade de perceber o plano espiritual e, portanto, de trazer informações do plano espiritual para o mundo corpóreo. Assim como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, entre tantos outros médiums de renome e de destaque na nossa sociedade. Então, esses são os médiums ostensivos. No entanto, todos nós temos mediunidade em vários níveis. Todos somos médiums, nos ensina a doutrina espírita. Alguns de nós temos mediunidade apenas intuitiva, ou seja, recebemos do plano espiritual alguns pensamentos, alguns sentimentos, às vezes, quando algum espírito se aproxima de nós, e recebemos também algumas sugestões que aparecem em nossa mente e que nós muitas vezes confundimos com pensamentos nossos. E existe, sem dúvida nenhuma, um exercício que nós podemos fazer no nosso dia a dia e perguntarmos a nós mesmos, diante de alguns pensamentos, se nós seríamos capazes de ter aquele tipo de pensamento que nos chega ou se ele é estranho a nós. Não, eu não sou o tipo de pessoa que pensaria nessa situação dessa forma. Então, nós podemos ter certeza de que foi um espírito que nos trouxe aquele pensamento. Uma outra forma de identificarmos se o pensamento é nosso ou não, segundo o Livro dos Espíritos, é prestarmos atenção, porque algumas vezes esses pensamentos vêm como se fosse mesmo uma voz conversando conosco, dizendo, faça isso, ou não faça aquilo, dizendo, nossa, mas que situação que essa pessoa está, você viu? Pensamento que vem em nossa mente, nos tratando como se fôssemos outra pessoa. Essa também é uma forma de identificarmos se os pensamentos que estamos tendo são nossos ou não. Os espíritos influenciam muito em nosso modo de pensar. Bem, então,
se um primeiro indício, né, de que nós somos médiums é olharmos para a nossa família, segundo essa resposta, que a mediunidade, essa faculdade depende de uma organização física, olharmos para a nossa família e vermos se nossos pais são médiums, porque nós herdaremos essa faculdade através do DNA. E então, se eles forem médiums ostensivos, provavelmente também seremos. Se teremos ou não essa preocupação em desenvolver a mediunidade para o trabalho mediúnico na casa espírita, isso já é uma outra história, cada médium vai descobrir no decorrer da sua existência terrena. Se essa é uma tarefa, se é uma responsabilidade do médium ou não, ele vai descobrir de acordo com o nível também da sua mediunidade. Se ele tem uma mediunidade que está se apresentando para ele como ostensiva, se ele vê com frequência espíritos, se ele sente a presença, se ele sente vontade de escrever, psicografa e assim por diante, é claro que nenhuma faculdade pode ficar inútil para o homem, ele tem que colocá-la em prática. Então, o trabalho está se apresentando para ele como uma oportunidade de desenvolvimento e de progresso. Então, é bom ter atenção. Então, voltemos um pouquinho agora ainda a essa resposta do Livro dos Médiuns, pois nela nós vemos também agora o meio pelo qual se dá essa comunicação. E aqui a gente lê claramente que essa maior facilidade ou menor facilidade do médium para se comunicar com o plano espiritual está numa combinação de seu próprio perispírito com o perispírito daquele espírito desencarnado que se comunica com ele. Todos nós somos uma tríade, somos espíritos completamente imateriais, estando encarnados ou não, nos revestimos do perispírito, e para aqueles encarnados ainda nos revestimos do corpo físico. Bem, tanto encarnados quanto desencarnados têm perispírito. É um envoltório para o espírito, que é fluídico, e é esses dois envoltórios que se comunicam para que possa acontecer o fenômeno mediúnico, para que o espírito se comunique com aquele que está encarnado. Muito bem, nós acabamos de configurar a mediunidade até agora como sendo uma faculdade, como sendo uma faculdade que permite aquele que está encarnado se comunicar com o plano espiritual. E sendo uma faculdade, ela em si mesma não é boa e nem má. Ela será boa ou má de acordo com aquilo que faremos dela, de acordo com aquilo que nós vivenciarmos. E agora nós podemos passar a uma fala do espírito ou a uma escrita do espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, na obra Momentos de Consciência, na qual a benfeitora espiritual nos diz, concordando, obviamente, com o Livro dos Médiuns que nós acabamos de ver, que a mediunidade está latente no organismo humano. E aí continua a mentora espiritual nos ensinando que ela se aprimora com a contribuição da nossa consciência de responsabilidade diante de nossas faculdades, diante daquilo que são os nossos deveres aqui no planeta Terra, não é? Portanto, esse senso de responsabilidade proveniente da nossa consciência é que vai nos levar a uma atenção maior sobre o exercício dessa função, que nós devemos direcionar bem. Ela é uma faculdade da consciência superior ou do espírito imortal, que está revestida dos órgãos físicos. Essa capacidade, portanto, é uma capacidade que pode estar com qualquer um de nós e que cabe a cada um de nós transformá-la em uma capacidade de nos comunicarmos cada vez melhor com os espíritos e cada vez com espíritos mais puros, cada vez mais elevados. Por isso, esse senso de responsabilidade, esse senso de progresso, esse senso moral que deve orientar a vida do médium no sentido dele seguir a vida reta, a vida justa, e para que ele possa, então, aprimorar essa sua capacidade e possa não sofrer tanto com seus efeitos. Então, a responsabilidade do médium é cuidar da sua mediunidade.
ela é uma faculdade que vai chamando a atenção do próprio médium e das pessoas que convivem com ele, porque vai produzir, a partir do momento em que ela começa a se desenvolver, alguns efeitos que podem ser físicos ou podem ser intelectuais, bem como a percepção de manifestações na área visual e auditiva do médium. Ela tem uma gama muito grande de fenômenos que se apresentam conforme o próprio nível intelectual do médium e conforme a sua própria missão aqui na Terra enquanto médium ostensivo. E ela vai assim se apresentando no dia a dia como uma faculdade que vai precisar ser tratada. Podemos pensar um pouquinho nos principais, então, fenômenos ou nos principais sintomas que a mediunidade causa e como ela se apresenta para que o médium ou para que a pessoa possa começar a pensar se ela é um médium ostensivo, necessitado de trabalho ou não. Ela pode causar sonolência, enjoo, náusea, tristeza, euforia, ou seja, distúrbios comportamentais que não são próprios da pessoa, que ela nunca tinha sentido antes. A pessoa começa a ter visões, começa a sentir cheiros, começa a presenciar efeitos físicos como movimento de objetos, barulhos, batidas, arranhões, desmaios. Como nós vemos aqui, passa repentinamente a sentir medo, perturbação, solidão, pesadelos, dificuldades para dormir, sente-se mal em ambientes com muitas pessoas, sendo que quando está lá e sai, sente que foi sugado como se suas energias tivessem ido simplesmente embora, sente-se muito cansado. E então, essa pessoa começa a perceber que o que ela está tendo, na verdade, é essa percepção um pouco mais profunda da realidade. Ela começa a perceber que essa percepção mais profunda é, sem dúvida nenhuma, o sentimento que ela tem da presença de espíritos. Pode sentir, inclusive, essa presença de pessoas quando se encontra sozinha e então pode passar também a ouvir vozes e assim por diante. Bem, esses são alguns dos sintomas provenientes da mediunidade que está eclodindo e que para alguns vem de forma sutil e que para outros vem repentinamente trazendo grandes mudanças para a sua existência. Se ela começa de forma sutil, é uma oportunidade que o espírito tem, que a pessoa tem, de começar a educá-la de modo também mais brando, mas sem descuidar jamais. Não é porque ela começou de forma sutil que nós esperaremos agravarem esses sintomas para que passe-se a cuidar dela. A pessoa pode sentir ainda cansaço, descrença, desânimo, dores de cabeça, animosidade, toda alteração repentina de humor, né? Podem ser fatores que indicam uma mediunidade. Mas é interessante pensarmos também que esses mesmos fatores, esses mesmos indicativos, são também indicativos de algumas doenças do corpo físico. Então, o que fazer? Porque, afinal de contas, a mediunidade também pode trazer agravamento de algumas síndromes, como a síndrome do pânico, pode agravar quadros depressivos, e aí então a pessoa não sabe se o que está acontecendo com ela é por causa da mediunidade ou por causa dessas outras patologias. Enfim, essas patologias às vezes são tratadas com remédios aqui no planeta Terra, os médicos começam a prescrever medicamentos, a pessoa toma e ela faz uso desses medicamentos de forma contínua, como se essas doenças não tivessem cura. E vejam, muitas vezes isso pode ser proveniente de uma mediunidade eclodindo ou desregrada. Então, o que a pessoa faz, dado que esses sintomas são parecidos? Ora, é indispensável que essa pessoa faça um tratamento conjunto com um médico terreno, com um profissional da área, daquela doença, da qual ela sente os sintomas, e faça o acompanhamento espiritual, de preferência em uma casa espírita, de preferência, talvez, com o curso do COEM,
principalmente nos casos em que a mediunidade eclode com certa violência. O COEM, que são os cursos de orientação e educação mediúnica, descobrem os chamados médiuns ostensivos e orientam na educação dessa importante faculdade, dado que são cursos de orientação e educação mediúnica, COEM, não é? Mas é fato que agora nós não temos o COEM nas casas espíritas. Como nós agiremos, então, diante desses sintomas e diante da possibilidade da mediunidade, além de termos procurado o profissional da área? O que fazer? Joana de Ângeles, ainda na obra Momentos de Consciência, nos orienta a silenciar a nossa inquietação, penetrarmos em nós mesmos através da meditação, orar, ora de início e ausculta a consciência. Então vejam, esse exercício de introspecção do médium é um exercício indispensável para todos nós. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás palavras acalentadoras e verás pessoas queridas acercando-se de ti. Nós não estamos abandonados porque as casas espíritas não estão trabalhando. Nenhum médium está sozinho no seu mediunato, na sua tarefa mediúnica. Então, essa introspecção, esse autoconhecimento, essa autorreforma, essa meditação, procurar perguntar a si mesmo por que eu estou vivendo a mediunidade agora, e as respostas estarão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O que a mediunidade quer me ensinar? Para todos, de um modo geral, no sentido universal, a mediunidade traz a disciplina, para todos os médiuns. A disciplina dessa necessidade de introspecção, de averiguação das nossas fraquezas, de nossas más inclinações, de nossos maus costumes, para que então ela possa se fazer de forma mais pura, mais tranquila, mais branda no nosso dia a dia. Então, não estamos sozinhos. Os nossos mentores espirituais estão conosco. Se nós já somos médiuns ostensivos, já temos os nossos grupos mediúnicos, mas a casa espírita está fechada, nós temos hoje diversos recursos, como, por exemplo, o WhatsApp, como, por exemplo, as diversas plataformas de reunião online, nas quais nós podemos convocar o nosso grupo mediúnico, não para fazermos a reunião mediúnica, mas para fazermos, por exemplo, um estudo. Para estudarmos, por exemplo, as obras básicas, o Evangelho, o Livro dos Médiuns. Um estudo que seja naquele mesmo dia e horário da semana no qual nós fazíamos a nossa tarefa de relação com o plano espiritual. Uma prece de abertura, o estudo, as boas reflexões e, na sequência, o encerramento com uma nova prece. Por que isso? Bem, porque os mentores daquele grupo mediúnico espiritual certamente se aproximarão de nós, usarão os fluidos dos médiuns não para as comunicações, mas para o auxílio daqueles espíritos sofredores que muitas vezes procuram os grupos mediúnicos para o seu próprio progresso. E então, a tarefa continuará sendo executada, embora não haja a parte da comunicação mediúnica, da concentração, da passagem para que os espíritos se comuniquem. Então, é possível mantermos os grupos mediúnicos em ação. É possível que esses grupos se mantenham ainda em atividade e que ajudem, assim, os médiuns a continuar também a sua tarefa e a ter uma mediunidade um pouco mais equilibrada em todos os momentos. Além disso, se eu não tenho um grupo mediúnico e se eu estou percebendo a mediunidade eclodindo agora, o que eu posso fazer? Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo de preces ao final da obra. Procura aquela prece que melhor se enquadra naquilo que você está sentindo e faça a prece. Porque muitas vezes nós não temos condições de fazer por nós mesmos essa introspecção. O momento é difícil para o médium se concentrar. Então, ele pode recorrer ao auxílio, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no auxílio dessas preces. Em resumo, isso tudo é para nós a questão da sintonia. Como nós nos sintonizamos com
a vida superior, como isso se faz para todos nós. Ora e vigia sempre, segundo a recomendação do próprio Cristo. E por que isso? Porque essa época da pandemia na qual nós vivemos agora é uma época que tem favorecido as baixas vibrações. Portanto, nós precisamos nos lembrar dos princípios básicos ensinados por Jesus: orar, vigiar, estudar, cuidar da nossa reforma íntima, lembrarmos de controlar os nossos vícios, não beber, não fumar, outros vícios ligados à área do sexo, enfim, dos prazeres cotidianos e mundanos, que nós passemos a controlá-los, que não digamos palavras de baixo calão, que mantenhamos o nosso pensamento elevado. Isso porque muitas pessoas agora têm vivido as experiências de desencarnes de entes queridos, lamentam o fim da encarnação dessas pessoas. Muitos espíritos têm desencarnado e têm se sentido revoltados com essa situação. Não conhecem ainda os princípios da imortalidade da alma. Temos um planeta no qual muitas pessoas estão desempregadas, famintas, revoltadas. Tudo isso favorece a uma certa poluição da psicosfera do nosso planeta. Pensamentos ruins, sentimentos ruins, com os quais nós devemos evitar de nos sintonizar. É um momento de transição aqui na Terra. E o ser humano tem naturalmente dificuldade com mudanças. Nós temos essa dificuldade, mas se nós não mudarmos, nós podemos sentir desconfortos maiores do que a mudança para o bem nos traria. Então é hora de tomarmos em nossas mãos as rédeas do nosso destino e cuidarmos da questão dessa nossa sintonia, desse fator que permite a ligação com espíritos mal intencionados ou bem intencionados. Evitarmos os complexos de culpa, evitarmos pessoas levianas que convivem próximas de nós e que nos criam embaraços. Estejamos atentos. Se somos médiums e estamos cuidando de tudo isso em nós, provavelmente esses espíritos se aproximarão de pessoas que são caras à nossa afetividade, pessoas muito próximas, a quem nós amamos muito, e poderão começar a desequilibrá-las para nos atingir. Afinal de contas, é de grande interesse deles que os médiums falhem em sua missão. O médium é um fator de progresso, tanto para aquele que está aqui na Terra, encarnado, quanto para si mesmo, quanto para os espíritos que estão desencarnados. Então, a afetividade pode ser também um caminho perigoso, se ela causa alguma alteração do nosso estado emocional e nos leva a abrir caminhos para que esses fluidos desses desencarnados causem em nós, provoquem em nós reações orgânicas ruins, nos levando, inclusive, ao desencadeamento de doenças, de patologias no corpo físico. Então, é muito importante tomarmos cuidado, estarmos atentos a esse momento. Lembrar de doarmos as nossas horas disponíveis ao exercício da mediunidade nobre, segundo Joana de Ângeles, é muito importante. Falar, escrever, ensinar, aplicar passes, magnetizar a água, tudo em favor do próximo. Intervir com bondade e otimismo nas enfermidades, nas pessoas que nos procuram com dificuldades, tudo isso, enfim, fazer a caridade a cada momento das nossas vidas. Prática do evangelho no lar, manutenção do grupo de estudos, uma boa relação com o mentor espiritual, conversar com ele em pensamento, tudo isso é essencial para o médium que está começando agora ou para aquele que já está na seara mediúnica há um bom tempo. A resignação também é imprescindível em momentos de mudança. Muito bem, vamos encerrar então com algumas palavras de Joana de Ângeles, quando ela nos diz que o exercício da mediunidade impõe equilíbrio, perseverança e sintonia. Um resumo de tudo aquilo que dizíamos até agora, não é? A disciplina moral e mental criará hábitos salutares que atrairão os espíritos superiores interessados no intercâmbio entre as duas esferas da vida, facilitando o ministério. O equilíbrio no cometimento de atitudes durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica com os desencarnados auxiliará de forma eficaz na filtragem do pensamento
e na exteriorização dele. A perseverança no labor produzirá um clima de harmonia no próprio médium, que se credenciará ao serviço do bem junto aos obreiros da vida mais alta, objetivando resultados felizes. A sintonia decorrerá dos elementos referidos, porque se constitui do perfeito entrosamento entre o agente e o percipiente na tarefa relevante. Aqui Joana de Ângeles, então, nos coloca as últimas diretrizes, ou as principais diretrizes, para a questão mediúnica, para a educação da nossa questão mediúnica. É muito importante lembrarmos que, nessa época também, muitas crianças têm apresentado alguns desses sintomas, alguns desses indicativos da mediunidade. Quando a mediunidade surge para a criança, é obrigação nossa explicar a ela que ela não precisa ter medo, que o que está acontecendo não é algo sobrenatural. Tratar essa criança com amor e com atenção. Orientá-la sempre nas boas práticas morais e na fé em Deus, o que inclusive é a base para a mediunidade boa em qualquer pessoa. O que vale para a proteção de um adulto, também vale para a proteção da criança, que já conta, justamente por sua situação de vulnerabilidade, com a simpatia dos bons espíritos. Eles também precisam do nosso auxílio. E assim, através dessa aproximação entre nós, a criança, e os bons espíritos, a espiritualidade amiga pode nos ajudar nesse sentido e pode, inclusive, estar providenciando a educação evangélica, não apenas para crianças, mas para todos os familiares envolvidos, através da mediunidade infantil. Muito importante nos lembrarmos de evangelho no lar e na vida. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo um livro mágico que afasta espíritos de nossas existências. Não. Ele é uma cartilha de aprendizado para o bem. Procurá-lo, estudá-lo, entendê-lo e vivenciá-lo é o caminho para todos nós, médiuns ostensivos ou não. A mediunidade é essa maravilhosa faculdade que se apresenta de forma ostensiva em algumas pessoas, está à disposição da humanidade para nos mostrar a bondade de Deus em nossas vidas, para nos mostrar que existe o plano espiritual e que nós somos espíritos imortais, sempre em progresso, sempre auxiliados. Citamos, por fim, o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: meu Pai não quer exterminar a raça humana, mas quer que, ajudando-vos uns aos outros, encarnados e desencarnados, vos socorrai. Oração para as nossas vidas, fé em nossa existência, fé em Deus e progresso sempre no âmbito intelectual e moral. Estudo e cuidado com o nosso interior em todas as épocas. Vamos entender a mediunidade e praticá-la no sentido do bem, em qualquer época da nossa vida. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.